Tribunal do Júri foi instituído no Brasil em 1822. Ao longo de mais de 200 anos, muitos casos foram a julgamento e milhares de criminosos sentenciados. Entre eles, alguns pelos mais variados motivos. Ganharam total repercussão nacional. Olhando para esse rosto, jamais ninguém diria que ela seria capaz de cometer tal atrocidade. O caso Richthofen é um dos crimes notórios da história criminal brasileira e, consequentemente, foi um dos julgamentos famosos no Brasil. Em outubro de 2002, Suzane, o namorado Daniel e o cunhado Christian Cravinhos planejaram e executaram o assassinato dos pais da moça, Manfred e Marísia. Apesar de bárbaro, o crime trouxe uma lição essencial: a importância da investigação minuciosa e da justiça imparcial. A polícia foi capaz de, em pouco tempo, reunir provas suficientes para provar a culpa de Suzane e os cúmplices, garantindo que eles fossem condenados pelo crime feito. Além disso, o julgamento foi justo, mostrando que ninguém está acima da lei. Descobrimos que a moça vem causando irritação nos moradores de onde ela reside atualmente, e nós vamos contar o motivo. Suzane, segundo fontes, que cumpre em liberdade a pena pelo assassinato dos pais, Marísia e Manfred von Richthofen, vai passar por consulta psiquiátrica 2 vezes por semana na cidade onde mora. E aí então, a tal novidade já estava circulando entre os moradores de Bragança Paulista. Mas afinal, qual é o motivo de a população estar revoltada? Sabe o que é? É que a ex-detenta conseguiu as consultas de maneira gratuita pelo SUS, Serviço Único de Saúde, com muita rapidez, enquanto o restante das pessoas ficam, meses e meses na fila. Suzane von Richthofen atualmente vive em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, e raramente é vista nas ruas da cidade. Outro caso que também chamou a atenção foi o caso de Isabella Nardoni, que chocou não somente o Brasil, mas também o mundo, devido à crueldade praticada pelos assassinos. Era março de 2008, a menina de apenas 5 anos de idade foi encontrada morta após ser arremessada do 6º andar de um prédio residencial em São Paulo. O pai, o Alexandre, e a madrasta, Ana Carolina, foram condenados pelo crime. Com este caso brutal, aprendemos sobre a importância da proteção e do cuidado com os pequenos. Isabella era uma criança inocente que teve sua vida, infelizmente, interrompida de forma trágica por quem devia cuidar dela. Em termos de moral, o caso Isabella Nardoni também destacou a importância da justiça e da busca pela verdade. A investigação minuciosa e o julgamento foram fundamentais para que os responsáveis pelo crime fossem condenados. Alexandre Nardoni atualmente cumpre pena no regime semiaberto. O regime mais brando dá direito a ele às saidinhas temporárias, benefício usado como forma de ressocialização dos presos e manutenção de vínculo deles com o mundo fora do sistema prisional. A progressão ao regime mais brando foi concedida a Nardoni lá em 2019. Inicialmente, ele ficou cerca de 4 meses no semiaberto até o Tribunal de Justiça revogar a progressão em agosto, quando teve a saidinha do Dia dos Pais, interrompida. Depois, no entanto, conseguiu reverter a situação no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Agora, falando dela, Ana Caroline, Ana Caroline Jatobá foi condenada a mais de 26 anos de prisão e cumpre pena na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, a P1 feminina de Tremembé, São Paulo. Assim como a unidade de Nardoni, a P1 é conhecida por abrigar presas de casos de grande repercussão e já recebeu presas como Suzane Richthofen, condenada pela morte dos pais, e Elise Matsunaga, que matou o marido esquartejado. Quando você olha para esta foto, o que lhe remete à imagem? De uma mulher feliz? Não fosse o desfecho que teve a vida dela. O caso Elisa Samúdio é um dos mais controversos e chocantes da história do futebol brasileiro. Em 2010, Bruno Fernandes, então goleiro titular do Flamengo, foi condenado pelo assassinato da ex-namorada e mãe de seu filho, Elisa Samúdio. Este é outro caso jurídico famoso que nos faz refletir
sobre a importância de combater sempre e em qualquer espaço da sociedade a violência contra a mulher. Há mais de 10 anos atrás, o goleiro Bruno Fernandes era condenado pela morte da modelo Elisa Samúdio. A imprensa então se dedicou à intensa cobertura das investigações do caso, do julgamento e também dos desdobramentos. O desfecho judicial do caso ocorreu em 8 de março de 2013, no Dia da Mulher. 2 anos depois, a lei brasileira aumentaria o rigor para crimes contra mulheres, como este, que ganhariam um nome próprio: feminicídio. Era o ano de 2012. Marcos Kitano Matsunaga, diretor executivo da empresa Yoki Alimentos, foi brutalmente assassinado e esquartejado pela então esposa Elise. A falta de comunicação efetiva e o acúmulo de problemas pessoais podem levar a consequências extremas. Por isso é fundamental buscar formas saudáveis de resolver conflitos e manter um relacionamento saudável. Mas às vezes nem sempre isso é possível. O caso Matsunaga também destacou a importância da responsabilidade da justiça. O julgamento de Elise Matsunaga mostrou que todos devem ser responsabilizados por suas ações, independente da posição social ou econômica. Em 2021, a Netflix lançou a minissérie Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, com 4 capítulos narrando em detalhes sobre o crime em questão. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça que Elise Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, seja levada de volta à prisão. O motivo seria um suposto uso de documento falso que é investigado pela Polícia Civil de Sorocaba, interior paulista. Atualmente, Elise trabalha como motorista de aplicativo em Franca, também no interior, onde passou a morar. Ela está em liberdade condicional desde maio do ano passado, após cumprir 10 anos de cadeia. O pedido de suspensão do livramento condicional de Elise foi feito pelo promotor Odilon Neri Comodaro, da comarca de Franca, em 27 de fevereiro. Ela foi detida e levada ao 8º Distrito Policial de Sorocaba para responder a uma denúncia de falsificação de documentos. Em vista de todos esses casos aqui contados, nos remete a uma reflexão, talvez até sem resposta. O que leva alguém a fazer ato tão brutal e depois de tudo viver como se nada tivesse acontecido? No fim de tudo, quem perdeu? Quem perdeu foram as vítimas que nunca mais irão voltar. O crime compensa?